O clima esquenta de verdade quando até a Globo News fala que agora o impeachment dos ministros do STF não é mais coisa da direita. A própria Andréa Sadi da Globo News falou que a esquerda quer a cabeça de ministros do STF, ou seja, que é o impeachment de ministros do STF. O Lula, que até então estava avesso ao caso do Vorcaro, até pagando de santo, igual no caso do filho dele que ele falou, olha, se o meu filho tiver algum envolvimento com o INSS, que investiguem. No outro dia, o PT blindou ele. O Lula falou, olha, se alguém defende o Vorcaro, essa pessoa é sem vergonha. E no outro dia, descobre-se que o Lula teve reuniões com o Vorcaro. E hoje, saiu inclusive mais uma denúncia sobre o Lula e o Vorcaro, tá lá no UOL. O relator da CPMI do INSS falou sobre o caso Márcia e sobre ligações com o Lula. Mandou um recado duro e direto para o Lula, falando que se for preciso, até ele pode ser o relator da CPMI do caso Márcia. Ele mandou o recado, né, direto para o Lula, que, como eu disse para vocês, acabou de sair agora mais uma matéria falando sobre ligações do Lula com o Vorcaro, o que coloca o Lula em maus lençóis para 2026. Outro ponto que a gente precisa conversar também é sobre o Alessandro Vieira. Sim, ele é o relator da CPMI do crime organizado. E ele preparou uma armadilha perfeita para pegar os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que a gente está vendo no jogo agora? É o Lula soltando a mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso aí ainda vai dar o que falar, porque mesmo entre os ladrões existe honra, e a grande questão é que se o Lula abandonar os ministros agora, o Lula vai se queimar. O Congresso Nacional está com sangue nos olhos para pegar a turma do Vorcaro, né? E aí até, né, o sistema financeiro está querendo isso. Então, o Lula está querendo abandonar o Dias Toffoli e isso não está sendo bem visto pelos demais ministros do STF que querem a cabeça do próprio Lula. Tudo isso a gente vai falar nesse editorial. Esse é o editorial número 2 da Hora do Almoço, a gente deu uma atrasadinha. Hoje, dia 28 de janeiro de 2026. Não esqueça de se inscrever no canal, dá uma força pra gente. Lembrando a vocês que a gente vai fazer uma análise melhor também lá no Instagram. Nós vamos ter uma postagem lá para vocês. Dito isso, bora para cima, vamos de matéria. É o seguinte, matéria do G1. Uma ala do Supremo tá querendo a cabeça do Lula, tá revoltado, porque o Lula tá abandonando o Dias Toffoli. A ala do Supremo reage ao Planalto e vê Lula lavando as mãos no caso Toffoli. A avaliação de ministros do STF que defendem o Dias Toffoli, e aí a gente não tem muita dificuldade de saber quem é, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o próprio Fachin também defendeu o Toffoli, né? Recorre à corte como aliada quando precisa, mas deixa o tribunal sozinho na linha de tiro quando há desgaste. Ou seja, uma ala do Supremo já está encarando o Lula aí como um baita de um traíra, um baita de um traidor. Caso Master. Postura de Lula com Toffoli intrigou, inclusive, bolsonaristas. Até os aliados, né, do ex-presidente Bolsonaro estão intrigados. Nossa, nem eles imaginavam que o Lula ia largar a mão do Supremo tão fácil para fritar um ministro que ele mesmo colocou lá. Lideranças bolsonaristas dizem desconfiar das reais intenções de Lula ao se mostrar incomodado com a relação de Dias Toffoli. Para caciques bolsonaristas, Lula está jogando Toffoli aos leões por 2 motivos. O primeiro seria para pressionar o ministro a enviar o caso Márcia para a primeira instância. Por que disso? Segundo a avaliação da oposição, o presidente Lula, ele acha que se esse caso se mantém ali na Suprema Corte, pessoas ligadas ao governo, como o próprio Lewandowski, que era ministro do governo Lula, entre outros aí, como Guido Mantega, por exemplo, também, poderiam ser alvos, né, de investigações. Então, na avaliação dele, o Lula tem medo da citação de aliados petistas no caso Master dentro do STF. E aí seria melhor para o Lula que o Toffoli remetesse isso para a primeira instância,
ou para o STJ para uma blindagem mais calma, né, sem citar ministros e figuras ligadas ao governo. Segundo as reportagens, o líder do governo no Senado, que é o Jacques Wagner, teria pedido ao Master que contratasse o ex-ministro Guido Mantega e o Ricardo Lewandowski. A troco de quê? Né? Um pedido vindo de um servidor público numa empresa privada? Isso, no mínimo, gerou muita especulação dentro da grande imprensa, né? Gerou especulação grande. O Cláudio Humberto, jornalista, lá na Band News, ele falou justamente sobre o contrato de Lewandowski com o Banco Master. Simples, o governo abandonou o Toffoli, abandonou o ex-ministro do STF e ministro da Justiça, Lewandowski, no meio da chuva. O presidente Lula resolveu então adotar um velho truque, né? Aquele do eu não sabia, e fez com que, ao menos assessores muito próximos dele, procuram jornalistas para dizer, olha, o presidente não sabia da existência desse contrato, foi uma surpresa para ele, muito desagradável e coisa e tal, mas o fato é que outras fontes também dignas de crédito afirmam que esse assunto, inclusive, foi objeto da conversa de Lewandowski com Lula, quando o ministro pediu demissão do cargo. Foi exatamente uma atitude, uma iniciativa para reduzir o constrangimento para o governo no caso de essa contratação pelo Banco Master vir a público como ele achava que viria e de fato veio. Bom, o fato é que a gente assiste a uma situação em que o governo simplesmente abandona o ex-ministro da Justiça, deixa Ricardo Lewandowski no meio da chuva, te vira. É basicamente isso o que foi dito, né? O que está sendo feito em relação ao ministro. O que a gente assistiu ontem foi uma intensa repercussão de tudo isso, né, no Congresso Nacional, líderes, também o relator da CPI do crime organizado no Senado Federal manifestou a decisão de abrir investigação sobre essas relações, né, muito estranhas do governo com o Banco Master, e o relator da CPMI do INSS também vai investigar, essa comissão irá investigar o Banco Master com os consignados, etc. e tal. Ele, inclusive, gravou um vídeo muito duro, muito direto, se dirigindo diretamente ao presidente Lula, falando que ele, falando exatamente, criticando esse relacionamento aí de Lula com Daniel Vorcaro, passando a mão na cabeça de corrupto e tal. Foram alegações feitas pelo deputado Alfredo Gaspar. Mas quando abandona, digamos assim, a própria sorte, o ex-ministro da Justiça, o PT mostra, parafraseando ali uma sentença atribuída por Nelson Rodrigues a Otto Lara Rezende, os petistas não são solidários nem na desgraça. Pois é, boa análise. E a gente vai falar justamente sobre esses dois pontos que foram mencionados aqui. Um deles, do Alessandro Vieira, que deixou um recado muito claro, né, que foram citados aqui pelo Cláudio Humberto. Um deles, o Alessandro Vieira, falando que vai investigar, a partir de então, ligações de empresas com os ministros do STF e pede abertamente impeachment. Outra, que é, né, o Gaspar aqui, investigando, né, falando que vai fazer de tudo para investigar o Lula dentro da CPMI, mesmo do INSS. Acompanhe aqui. Lula, cara de pau, você esteve aqui em Maceió e criticou quem defendia Vorcaro e o Banco Master. E você, Lula, no escurinho do cinema, recebeu o Vorcaro no final de 2024, procurando ajudar o banco. Agora nós descobrimos, olha, seu discurso de hipocrisia para o público, uma versão no privado, a mão na cabeça do criminoso. É por isso que ninguém do PT assinou a CPI do Banco Master. É por isso que seu ministro da Segurança Pública e Justiça, que devia combater o crime organizado, recebeu mais de 5 milhões de reais, enquanto era ministro da Justiça do Banco Master e de Vorcaro. Que vergonha. Olha, se não bastasse isso, nós ainda temos seu ex-ministro da Fazenda contratado por R$1 milhão por mês para defender os interesses do Banco Master junto ao seu governo. Foi por isso que você recebeu o Vorcaro sem estar na agenda. Foi por isso que você não permitiu que o PT assinasse a CPI do Banco Master. O STF também não fica para trás.
Estamos vendo agora familiares do Alexandre de Moraes fizeram um contrato de mais de 129 milhões de reais para defender os interesses do Master, o maior rombo financeiro da história do país. Olha, minha gente, não precisa ir longe não. Onde tem safadeza, aonde tem crime, a gente vai encontrar personagens conhecidos. E, infelizmente, Lula vem liderando uma verdadeira desgraça contra o Brasil. 2026, Lula, nós vamos lhe tirar. O Brasil e o brasileiro não aguenta mais. Chega de impunidade, chega de crime. Pois é. E aí, quem gostou do recado do relator da CPMI do INSS? E aí, né, só pra gente falar um pouquinho aqui mais, tem mais um recado vindo direto da revista Veja. Esse aqui é o Alessandro Vieira, que é relator da CPMI do crime organizado, mandando um recadinho claro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que separar as instituições das pessoas. Né? Você tem claramente problema na conduta dos ministros Alexandre e Dias Toffoli, contratos, valores, relações que precisam ser explicadas, e é muito natural que, se for necessário, a gente demande do Poder Judiciário, o Poder Judiciário atenda seguindo a lei. Se não fizer isso, você vai ter um agravamento dessa crise institucional e uma demonstração cabal de que o único caminho restante será o impeachment. Porque o que não pode numa democracia de verdade é você ter pessoas que estão acima da lei, que não podem ser investigadas, que não podem ser amonestadas. E é muito claro que nós precisamos de mais informações sobre essa situação, onde você tem aparentemente uma organização criminosa que comprava acesso privilegiado ao poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, usando, entre outras estratégias, contratos com escritórios de advocacia. Então a gente tem que fazer essa investigação com todo o alcance possível. Pois é. Olha, parece que o caçador tá virando caça, né? Parece que o jogo tá ficando mais interessante. A Andréa Sadi, na Globo News, ela falou o seguinte: o impeachment de ministros do Supremo deixou de ser pauta da direita, diz Andréa Sadi. Ou seja, a esquerda agora já tá querendo a cabeça dos ministros do STF. É inevitável, né, que o Supremo enfrente esse problema, porque se continuar assim, vai continuar afetando a credibilidade do Supremo enquanto as novidades aparecerão. Não há dúvida nenhuma. Ninguém pense que isso vai acabar. Ninguém pense que não tem gente querendo fazer delação premiada, não tem gente querendo contar mais histórias. Não há como escapar, a não ser com censura, né? Então, eu acho que os ministros do Supremo têm que se preparar para um ano muito duro, inclusive porque é um ano eleitoral. Se o Senado quiser forçar uma situação e iniciar um processo de impeachment esse ano ainda, no mínimo vai ser uma pauta para a campanha de muita adesão popular, porque a opinião pública está irritadíssima com isso e ninguém está querendo entender as razões conceituais do Supremo. Ninguém quer saber o seguinte: quem é que roubou? Quem é que está atrás do Master? Quem é que está defendendo o Master? Por que está defendendo? Isso é que as pessoas querem saber. Não tem jeito de resolver o caso sem que isso seja resolvido. E não é uma pauta da extrema-direita. Não. É importante que se coloque isso. As pessoas acham que antes o impeachment de ministro do Supremo era uma pauta da extrema-direita. Era uma pauta de... A chave virou. As pessoas querem, de fato, saber como é que explica isso, Otávio Craposto. Então, vamos lá. Se o Fachin joga o caso para a segunda turma, para decidirem ali sobre se o foro é competente ou não, o Gilmar Mendes é um dos ministros que vão voltar. A lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, no seu artigo 36, diz que é proibido ao juiz emitir opiniões sobre o caso ou antecipar seu voto. Cara, quando o ministro Gilmar Mendes diz que é regular, elogia a Procuradoria-Geral da República por considerar regular, ele está antecipando o voto dele, ou pelo menos emitindo opinião sobre o caso. É por isso que eu digo que código de conduta, de ética, não sei o que, é perfumaria. Porque já existe isso na lei orgânica da magistratura.
Então, esse é um erro, né? Esse aí é um erro. O ministro vir em rede social tuitar, no meu entender, para antecipar o seu veredito. A verdade é uma só. Não precisa de lei, tem até a Constituição. E esses caras não respeitam. Cá entre nós, né? Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis agora. A promessa de Flávio Bolsonaro a Netanyahu durante jantar em Israel. Pois é. Enquanto nós temos um presidente que é persona não grata, mal recebido, que está contra Israel o tempo inteiro, o Flávio Bolsonaro vem tentando consolidar bons discursos no campo internacional. Um cara mais moderado, com uma fala mais tranquila. E não pense que você terá um Bolsonaro raiz como o Bolsonaro. O Flávio é um cara mais moderado. Ele vai sentar na mesa com dos mais diversos espectros, vai dialogar. E isso faz parte da diplomacia. Um cara que quer ser um candidato a presidente, ele governa para o povo. Isso é fato. E aí agora o Flávio começa já a fazer suas articulações internacionais. E aí, ao Benjamin Netanyahu, ele prometeu voltar à presidência para reestabelecer, chegar à presidência para restabelecer os bons relacionamentos entre Brasil, Israel e Estados Unidos, que o Brasil pretende ser um dos grandes aliados dos Estados Unidos, né, no contexto geopolítico e de Israel também, o que foi bem aceito. Flávio Bolsonaro, inclusive, foi ovacionado e aplaudido de pé. Enquanto isso, o Lula manda recadinho para Delcy Rodrigues, para vice do Maduro, né, e pede que ela dê conta do recado na Venezuela. Vai dar. O Trump tá no cangote. Eu proximamente vou falar com a presidenta Delcy. Eu espero que ela consiga dar conta do recado. É importante que o presidente Trump permita que a Venezuela possa, cuidar da sua soberania, cuidar dos interesses democráticos da Venezuela. E vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito recente. E eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. Não será o Brasil, não será os Estados Unidos, será a Venezuela. E nós temos que ter paciência e ajudar com que o povo venezuelano possa cuidar do seu destino. Pois é, né? O Lula continua com aquele discurso de defesa, né? Da soberania. Na verdade, a gente sabe muito bem que a defesa do Lula não é da soberania e nem da Venezuela, é do Maduro. Vamos lá. Voltando ao caso do Alessandro Vieira, né? Relator da CPMI do crime organizado quer apurar a ligação entre o Banco Master e os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador Alessandro Vieira disse que vai pedir a quebra de sigilo de empresas de familiares dos ministros. A comissão do Senado retoma reuniões na próxima semana e tem duração prevista até abril deste ano. Foi aventado uma situação: quebrar o sigilo bancário dos escritórios de advocacia, dos parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e apurar, né, quais contratos ligados a contas, né, a situações irregularidades poderiam haver ali, né? Então foi levantado isso. Óbvio, né, que fere o Estatuto da OAB, uma situação como essa, a não ser que se apure indícios suficientes de irregularidades, que para mim é o que cheira o caso do Banco Master, com um contrato de 129 milhões, com um contrato de 5 milhões agora que chegou a informação, e do contrato de uma outra figura aí que dava, né, a brincadeira aí de 1 milhão por mês, né? Alguém lucrou muito com isso. Vamos lá, pessoal. Valdemar da Costa Neto vai para o tudo ou nada na candidatura de Flávio Bolsonaro, é o que diz Andréa Sadi. E sim, o Flávio Bolsonaro já se consolidou, não tem mais choro. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está all-in no projeto Flávio Bolsonaro, pelo menos a preço de hoje. O Valdemar me disse que tem algumas ideias ali de como vender, ele já está nessa ideia de como embalar o Flávio Bolsonaro como o candidato desse campo e acredita que o Flávio Bolsonaro pode conseguir reduzir a sua rejeição se fizer algumas modificações ali, comparando com o discurso de 2018 e 2022 do próprio pai. O Valdemar diz que conta primeiro com essa conversa do Tarcísio com o Bolsonaro, porque ele acha que pode aparar algumas arestas, alguns ruídos que ficaram muito públicos depois da definição da candidata de Flávio Bolsonaro, apesar das negativas, de que não tem nada disso, que está tudo bem. O Valdemar acredita que essa conversa vai ser importante para isso.
2, ele já está empenhado, totalmente engajado nessa estratégia de vender o Flávio Bolsonaro como o Bolsonaro moderado, ou como eles gostam de chamar, o Bolsonaro que tomou vacina. Ele acredita que isso vai ser importante para reduzir a rejeição do Flávio. E, por fim, ele acredita no trio Tarcísio, Michele e Nicolas para ajudar a alavancar a campanha do Flávio Bolsonaro de forma nacional. Então ele acredita que todo mundo vai embarcar, que esses personagens são importantíssimos para o Flávio Bolsonaro. Isso é o que diz o Valdemar para mim. O que eu tenho ouvido muito nos bastidores a respeito do Tarcísio é o seguinte, a turma do Centrão acha que o Tarcísio estava com a faca e o queijo na mão ali quando da definição do Flávio, porque ele tinha um movimento, uma escolha a fazer. E ele fez essa escolha, né, que não foi no caminho, na direção que o Centrão queria. O Centrão achava que ele podia se posicionar, ele perdeu o time de se posicionar como uma alternativa a esse bolsonarismo. Só que o problema, como me dizem as pessoas ali do entorno de fato do Tarcísio Raiz, é que o Tarcísio jamais romperia, jamais vai largar a mão de Bolsonaro. Ou seja, jamais vai passar a imagem de que ele poderia atrair o Bolsonaro. Então, com o Flávio colocado, eles estavam esperando para ver se o Flávio, de fato, ia manter a sua candidatura. Como isso está se consolidando, a única coisa que pode mudar o curso, o rumo dessa história seria Bolsonaro recuar, que eles não acham que isso vai ser o caminho, porque Bolsonaro está de olho na manutenção do espólio, ou alguma coisa fora da curva, alguma coisa que está alheia, que as pessoas não estejam enxergando e que possa acontecer até abril, que é o prazo limite para os governadores que queiram disputar a presidência, deixem os seus cargos. Se isso não acontecer, eles acham que sobrou para Tarcísio, de fato, apoiar o Flávio Bolsonaro e 2030 eles vão ver o que fazer ali, se lembrando que você tem 100 anos até a eleição de 2026, imagina até a eleição de 2030. Mas esse é o cenário hoje traçado por líderes do Centrão e também pelo presidente do PL com quem eu conversei. Pois é, o Tarcísio vai ter que assumir, gente, não tem mais papo, tá? Hoje o Lula chega ao Panamá, se reúne no hotel com o Bolsonaro do Chile. Lula desembarca no Panamá na terça-feira e se reúne no mesmo dia com o presidente eleito do Chile, né? Aconteceu ontem, o José Antônio Cast teve uma reunião com o Lula, falou em relações bilaterais, melhorar as condições de diálogo entre o Brasil e o Chile, né? Mas cobrou imediatamente que o Lula coopere, principalmente com o Chile e os Estados Unidos, no combate ao crime organizado. Parece que o Lula é mais cobrado em todos os lugares que ele vai, né, para combater o crime organizado, igual o Maduro. Lula tem almoço secreto com Moraes em meio ao caso Master. A gente já falou sobre isso aqui no último editorial, mas é importante a gente observar alguns pontos aqui. O presidente Lula teve um almoço secreto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados com o Banco Master. Lula e Moraes almoçaram a sós, segundo 3 fontes do governo do judiciário, ouvidas pela coluna do Igor Gadelha. A reunião ocorreu em janeiro e não foi incluída nem pelo presidente, nem pelo ministro em suas respectivas agendas oficiais. Vamos lá, pessoal. Agora, no caso Banco Master, que está cada vez mais interessante de assistir, Lula, que diz que odeia quem apoia o Banco Master, quem defende o Vorcaro. Dá uma olhada aqui. O Lula inaugurou uma fábrica de Vorcaro em Minas Gerais em 2024. Olha só. Não foi o mesmo ano que ele teve uma reunião dentro do Palácio Planalto a portas fechadas com o Vorcaro? O petista foi à cerimônia da Bion, que produz insulina e tem o fundador do Banco Master como principal acionista. E aí a foto do Lula lá no evento da empresa, né, lotado ali de gente da turma do PT em Minas Gerais, né. O encontro fora da agenda do Lula com o Daniel Vorcaro no Palácio Planalto em 4 de dezembro foi precedido por um evento importante. Antes, o petista havia participado em 26 de abril, no mesmo ano da inauguração da fábrica de insulina da empresa Bion, localizada em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O principal acionista da Bion é o Banco Master, por meio do fundo Cartago. Pois é, cada vez mais o nome do Lula vem aparecendo junto ao Vorcaro. E aí, o William Vac também, né? William Vac também falou sobre o caso Master e o cheque, o fundo do poço, né? Que ainda não chegou, não bateu a porta do Lula. Dá uma olhada.
Desde que o presidente Lula reuniu um grande comitê para se exibir em público como capaz de tomar conta do escândalo Master, o escândalo só piorou. Hoje estamos assim. O Supremo, vendo-se obrigado a soltar notas e desmentidos, diante da reação pública ao comportamento de pelo menos 2 de seus integrantes, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Um desfrutava da imagem de exterminador da Lava Jato, o outro da imagem de exterminador do bolsonarismo. Hoje, estão no centro de um processo acelerado de extermínio da imagem da própria instituição do Supremo. O Planalto manteve-se por algum tempo no silêncio de quem observa, até com certo conforto, dificuldades políticas de outros, até o escândalo subir a rampa, chegar ao 3º andar da sede do Poder Executivo, passando por lideranças políticas do partido do governo no Senado, pelo ex-ministro da Justiça. O impacto de tudo isso vai muito além da continha importante, porém a continha simples, de quem é que está levando vantagem em cima de quem na disputa por suculentas narrativas contra o adversário na campanha eleitoral. O aspecto central desse escândalo é o que ele exibe em termos de patrimonialismo, ou seja, como é que interesses privados se apoderam de pedaços do Estado e transformam cofres e pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa de seus interesses particulares. Isso não é nada novo no sistema político e de governo brasileiros, mas, hoje, dá a sensação de algo nunca antes visto, num país que achava ter passado por tudo em matéria de corrupção, cinismo, falta de qualquer senso de pudor por parte de agentes políticos e públicos. Quem poderia imaginar que com a volta do Lula, né, o Brasil ia voltar a ter tantos e tantos escândalos de corrupção expostos? Vamos falar do Nicolas Ferreira? Vocês sabem que a turma da esquerda mirou a bazuca para cima do Nicolas Ferreira, mas isso chama-se desespero, medo. Dá uma olhada o que o Felipe Monteiro falou ali no Metrópolis. Eu não vejo, né, ninguém da esquerda, né, tendo a mesma importância e a mesma relevância que o Nicolas Ferreira. Né? Quer você goste ou não do Nicolas Ferreira, não dá para você olhar para o que esse rapaz faz e não achar que ele é uma pessoa relevante na política. Né? Pelo contrário, ele é muito relevante, sim. Aí tem uma questão que eu coloco. Né? Você vê, por exemplo, para o espectro da esquerda, tudo bem, tem a Tabata Amaral, né? Tem algumas pessoas que podem ser um nome que venham a ter mais destaque nos próximos anos, né? Mas quando você analisa as pessoas jovens, né? As pessoas que vêm a surgir da esquerda, não tem ninguém que chegue perto a Nicolas Ferreira. Pelo contrário, né? O PT e o Lula, nessa sua saga em buscar a hegemonia da esquerda e encalar pessoas que poderiam se destacar no futuro, acabaram por esterilizar o nascimento de uma nova esquerda, o nascimento de pessoas e lideranças políticas que poderiam, de certa forma, surgir. E essa realidade eu não vejo do lado da direita. Né? Pelo contrário, Nicolas Ferreira é um nome forte, é um nome relevante. O que ele fez nas últimas semanas, que parte da mídia ignorou, né? E não noticiou e não relatou, né? Foi algo que eu, sinceramente, nunca vi, né? No Brasil nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Né? Pelo contrário, né? Algo realmente novo o que ele fez em relação a buscar, né? Ter uma certa presença, a pautar o noticiário, a mobilizar a população. E por que o Nicolas Ferreira incomoda tanto, né? Por que eles querem tanta prisão do Nicolas? É porque ele é grande. Olha só o que disse o Lindbergh Farias aqui. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Esse Nicolas não é herói. Ele é um irresponsável. Nós acabamos de entrar com a denúncia contra ele na Procuradoria-Geral da República, em cima do artigo 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde a perigo direto e iminente. Deixa eu falar para vocês. 89 pessoas foram atendidas nos hospitais de Brasília. Agora, tudo isso podia ser evitado. Sabe por quê? Existe um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Estava claro. Estava aqui, olha.
Existe um alerta laranja, com previsão expressa de chuvas intensas, ventos fortes e alto risco de descargas elétricas. Olha, tem uma senhora que está na UTI. Foram 89 pessoas que passaram pelos hospitais. Tem gente hospitalizada, mas tem uma senhora que está na UTI. Eu falo da tripla irresponsabilidade. Primeiro, eles não deviam ter chamado o ato. Depois da chuva, sabendo dessa previsão, eles eram para ter dispersado. Não fizeram nada. Caiu o raio. Houve aquele acidente. As pessoas feridas. Mesmo depois de tudo isso, eles continuaram com o ato. O Nicolas pensando só no ego dele. Pensando só em estar ali tirando partido político daquilo. Não teve preocupação com a vida, continuaram o ato. É impressionante, né? Como eles acham que as pessoas acreditam que eles estão preocupadas, sinceramente preocupadas, com as pessoas que estavam no ato do Nicolas Ferreira. É entre nós, né? Faça-me rir. Pessoal, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta, tá? Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, com mais um editorial para vocês. Abraço.